Irmãos, há uma palavra que está em meu coração já há alguns dias para compartilhar esta palavra com os irmãos. É um tema que nós começamos há alguns dias e eu gostaria de voltar com os irmãos a este tema. Esta é a quarta mensagem sobre esse mesmo tema. O título que eu coloquei é o mesmo da mensagem anterior. 7 aspectos de homens e mulheres de Deus. É a quarta parte desta mensagem. Nós vamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, e versículo 11. A santa e preciosa palavra de Deus nos diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Amém. Ó Senhor, uma vez mais nós nos encontramos diante da Tua palavra. Dá-nos a compreensão, a inspiração, seja na transmissão, seja na recepção. Remove, Senhor, todos os obstáculos, sejam eles espirituais ou emocionais, ou até mesmo físicos, por algum tipo de mal-estar ou de dor, para que nós tenhamos plena liberdade e que esta palavra, Senhor, possa nesta noite ser escrita em nossos corações, em nossas mentes, e passe, Senhor, a nortear os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos objetivos de vida, as nossas palavras, os nossos gestos, os nossos olhares. Ó Senhor, que em tudo a Tua palavra tenha supremacia sobre as nossas vidas. Nós fazemos isso voluntariamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu tenho entendido em meu espírito, pelo Espírito, porque temos uma linha direta com o Espírito Santo, não apenas uma linha que vai ou uma linha que vem, mas uma linha de mão dupla com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo interpreta as dores que nós sentimos e que às vezes nem sequer temos coragem de orar a respeito. E o Espírito Santo faz uma leitura mais profunda do que nós faríamos com o nosso entendimento, e o Espírito Santo intercede por nós. Eu tenho entendido, irmãos, que o Espírito Santo tem encontrado nesta igreja a disposição e o desejo de ser uma igreja modelo, uma igreja tipo,
tipo da igreja que o Pai projetou antes da fundação dos séculos e que foi profetizada por profetas nos Salmos. Glória a Deus. Estou me reportando a uma igreja que seria inaugurada no período que se seguiu após aquelas páginas em branco que separam o Antigo do Novo Testamento, a igreja inaugurada no dia de Pentecostes e profetizada antes pelos profetas e pelo salmista. Eu creio que o Senhor tem encontrado em nossos corações esse desejo, de maneira que os nossos corações são terra preparada, é aquele tipo de terra, outrora um solo duro, mas como diz o profeta, quando o arado de Deus é passado em nossos corações, os pedregulhos são removidos, os espinhos são removidos, as raízes de amarguras são removidas desde o mais profundo, porque quando o arado de Deus passa, não fica raiz de amargura que não seja removida. Se você tem algum tipo de dificuldade para perdoar alguém que lhe magoou, que lhe machucou, deixa o arado de Deus passar profundamente no chão duro do seu coração. Aleluia. E toda raiz de amargura será removida. Glória a Deus. E a terra então se torna na categoria de boa terra, que disse Jesus, aquela terra que recebe a semente, que recebe as chuvas e que começa a produzir 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Eu creio que Deus estabeleceu esta igreja aqui na zona norte de São Paulo com um projeto definido. Olha, irmãos, até hoje eu só dirigi 3 igrejas, mas pela misericórdia de Deus, essas 3 igrejas que eu dirigi trouxeram assim experiências maravilhosas. A primeira igreja que eu dirigi era uma igreja muito antiga, mas uma igreja que, em razão de uma série de escândalos que aconteceram nessa igreja, essa igreja ficou fechada durante muitos anos. Mas uma igreja que vinha de uma experiência tremenda, lá em Pedreira, porque nos idos lá não sei de quando, os irmãos venderam muitas Bíblias naquela região. Antigamente os crentes vendiam Bíblia. Muitos irmãos saíam evangelizando com a mala, mas eles não eram mascates, vendendo tecidos, vendendo coisas. Eles vendiam Bíblia Sagrada. Os nossos próprios pioneiros, notadamente o pastor Daniel Berg, ele nos ensinou essa forma de evangelização. E o padre daquela cidade, ele juntou todas as Bíblias que as pessoas compraram, pediu para trazer as Bíblias, e colocou as Bíblias na frente da igreja, e pôs gasolina, e tocou fogo. Aleluia!
queridos irmãos, como a palavra de Deus não volta vazia, mas ela produz o efeito para o qual ela é enviada, esse padre, conhecido como Padre Joia, aceitou a Jesus depois. E foi pastor batista. E o filho dele, o Joia Júnior, foi pastor e foi compositor, e muitos hinos ele compôs. Glória a Deus. O outro filho também foi pastor até a morte da Igreja Batista Unida aqui do Brás. Glória a Deus. A palavra de Deus não volta vazia. A segunda igreja que eu dirigi lá na cidade de Campinas, lá onde vocês estão, foi uma igreja aberta em 1937. Foi a primeira Assembleia de Deus daquela região. Mas também por uma série de situações, quando eu fui dirigir aquela igreja, que outrora teve 40 congregações, os cultos de domingo davam 12 pessoas, 14 pessoas, 15 pessoas, há 20 e tantos anos atrás. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Agora tem uma coisa, tanto em uma como em outra. Eu sabia que havia um investimento de milhares de horas de orações e de lágrimas, de homens e mulheres que ao longo de todos aqueles anos investiram as suas vidas, o seu tempo, a sua saúde, em jejuns, em orações. Glória a Deus. Ali nós temos vários livros antigos. É até interessante olhar aqueles livros antigos, ainda com visto do pastor Paulo Leivas Macalão, que foi o fundador lá da igreja. E lá era uma congregação de Madureira, do Rio de Janeiro, antes de se tornar uma igreja independente, que era uma igreja da Madureira, e antes de ser passada para o ministério do Belém, ainda lá nos idos do pastor Cícero Canuto de Lima. E tem também ali a contabilidade. E é muito interessante verificar a contabilidade daqueles anos, porque demonstra o quanto aquela igreja investiu para abrir trabalhos com a mensagem pentecostal em todas aquelas cidades da região de Campinas. Glória a Deus. Homens e mulheres que investiram o seu tempo. E eu sei que aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Eu creio que a história da Assembleia de Deus aqui na zona norte da capital é uma história que nós precisamos resgatá-la e escrevê-la, para que as gerações que vierem, estamos esperando o arrebatamento, mas pode ser daqui a 3 anos, a 5 anos, a 10, o dia e a hora, só Ele sabe. A sua longanimidade já ajudou muitos de nós aqui. Nós teríamos que dobrar o joelho e falar: Senhor, obrigado por não ter voltado, porque se o Senhor tivesse voltado há 20 anos, eu teria ficado aqui neste mundo sob o domínio do anticristo. Mas por causa da tua longanimidade, olha eu aqui. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que Deus tem um projeto definido para a sua igreja aqui nesta localidade da capital. E eu creio que eu fui enviado para cá
em razão desse projeto. Assim como cada um de vocês, cada um de nós estamos plantados aqui, não pela vontade da carne, pela vontade do homem, mas pela vontade do Espírito Santo. Glória a Deus. Alguns irmãos que estão aqui moram longe. Eu moro perto da igreja da Lapa. Para mim seria muito mais fácil congregar lá na Lapa. Daria quase para ir a pé, até para fazer um Cooper. E diminuir um pouco mais a banha. Porém, nós não congregamos em uma igreja porque temos amigos. Não congregamos em uma igreja por razões geográficas. Nós atentamos para o ID do Espírito Santo, para aqui, ou para lá, ou para lá. E ficamos plantados naquele lugar, para produzir os frutos que o Espírito determinar. Não estou me referindo ao fruto do Espírito, mas aos frutos que o crente produz na casa de Deus, onde ele está plantado. Glória a Deus. E nós fomos plantados aqui, não para sermos espectadores, mas para sermos parte ativa no que Deus está fazendo e no que Deus vai fazer aqui neste setor. Glória a Deus. E não somente você e eu, mas Deus tem trazido para esta igreja e vai trazer ainda todas as pessoas com todos os dons necessários para este tempo da realização do seu propósito. Eu gostaria que você tenha isso bem claro na sua mente, que você foi plantado aqui ou plantado lá, naquele bairro, para este tempo, dentro de um propósito santo e maravilhoso da parte de Deus. E como disse aos irmãos, o Espírito Santo ainda vai trazer outros servos e servas para esta igreja. Pessoas que já estão com seus corações inflamados. Pessoas que estão alinhadas com este propósito de Deus. Pessoas que já receberam a revelação de Deus dentro daquele mesmo patamar lá de Lucas, capítulo 2 e versículo 25 em diante, quando nos diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Existem pessoas com os corações inflamados, pessoas que já receberam a revelação, pessoas que guardam na sua mente as palavras proféticas proferidas nas congregações deste setor, daquilo que Deus vai fazer. Este é o tempo. Irmãos, nós tivemos ali na Vila Nova um tempo de avivamento. Eu pensei que era normal. Eu não sabia que era um tempo de avivamento. Eu pensei que nunca mais ia acabar. Às vezes a gente pensava que ia morrer. A gente voltava do culto e não conseguia dormir.
Um dia Jesus batizou 16 pessoas com o Espírito Santo. No outro dia batizou tantos que o Espírito Santo nos proibiu de contar. Literalmente proibiu. Eu ia contar, o Espírito Santo proibiu de fazer essa contagem. E um pastor que congregava conosco lá já há vários anos, o pastor Paulo Roberto Ferraz, ele foi durante 20 anos pastor da igreja presbiteriana e depois veio para a Assembleia de Deus. Ele falou comigo: pastor, eu já posso morrer. O que eu queria ver, eu já vi. Glória a Deus. Ele passou vários anos, porque ele chegava na igreja tipo 6 horas da tarde, sentava lá na calçada e ficava orando sentado na escada da igreja, orando por avivamento. Várias horas antes do culto, ele chegava e sentava na calçada, orando por avivamento. E quando veio o avivamento, ele disse: eu já posso morrer, porque eu já vi o que eu desejava ver. Eu quero dizer para os irmãos que virão pessoas para esta igreja, de outras igrejas, de outras denominações, pessoas de outras cidades, pessoas que serão transferidas dos seus empregos para a cidade de São Paulo, e virão de outros estados, e virão de outros países, e aceitarão a Cristo. Aleluia. Quando eu fui para essa última igreja, não tinha nenhum músico. E eu peguei um dia uma guitarra que tinha lá e falei: irmãos, vamos orar para Jesus mandar um músico aqui para tocar essa guitarra. Ele pode mandar um salvo e pode mandar um para aceitar a Jesus e tocar essa guitarra. E, irmãos, não é que, eu não sei se na mesma, mas logo nós até estávamos fazendo culto, porque estávamos reformando a parte de baixo lá, onde tem o estúdio. Não precisava tantos bancos, tínhamos só 2 bancos. Quem estava congregando conosco nessa data era o pastor Pai Dionísio, pai do pastor Daniel, que foi nosso pastor aqui. Devíamos ter umas 12, 13 pessoas nessa noite. E de repente entra um rapaz lá. Ele tinha tomado umas. Ele tinha tomado umas, ele tinha se desviado, o Joãozinho. E naquela noite ele voltou para Jesus. No culto seguinte ele já estava tocando aquela guitarra. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Jesus tem muita gente para salvar aqui nesta zona norte de São Paulo. E nós vamos formar um grande batalhão, ou como se diz agora modernamente, um time de homens e de mulheres famintos por Deus, famintos pela palavra, famintos por avivamento, famintos pelo poder de Deus, famintos por almas. Oh, aleluia, aleluia. Gente que vai emagrecer por causa de almas. Aleluia. Gente que vai falar: dá-me filhos, senão eu morro. Eu creio que Deus está honrando a fé do seu avô. Aleluia. E de tantos outros que foram pioneiros neste lugar, andando a pé, andando de bicicleta, mas buscando almas para o reino de Deus.
Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o Senhor está recompensando os trabalhos e as perseguições que se sofria para falar do Evangelho. Muitos irmãos foram apedrejados. Muitos irmãos foram e ainda são apedrejados. Não faz tantos anos, eu fui numa igreja lá em Minas Gerais, onde nós tínhamos um missionário. E na hora do culto, uma pessoa atacou uma pedra, e a igreja não tinha vidro no vitrô, tinha os vitrôs, mas ainda não tinha colocado os vidros. E aquela pedra veio e bateu na cabeça de uma mocinha, de um adolescente. Eu já contei para os irmãos, não lá, em uma outra igreja que eu congreguei quando era criança. Os cultos eram no domingo à tarde. E o vizinho não gostava da igreja. E ele colocava cocô para secar. E no dia do culto tocava fogo. Os irmãos foram na delegacia de polícia? Não. Os irmãos foram reclamar para o prefeito? Não. Foram para a oração, onde nós resolvemos os nossos problemas. Nós não somos gente de delegacia, gente de polícia, nós somos gente de oração. Aleluia. Glória a Deus. Abrindo mão, irmãos, dos direitos, dos desejos, das conjecturas, dos pensamentos, e dizendo sim ao Espírito Santo. Os pastores mais antigos, eles falavam que o ABC do crente é obedecer. Não é ABCD, é obedecer. Obedecer a palavra. Glória a Deus. E meus amados irmãos, quem não estiver resistindo ao Espírito Santo e resistindo à palavra, vai experimentar a transformação pela renovação do entendimento, para que possa, com todos os santos e santas, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para suas vidas e também para este setor de trabalho. E no texto de Romanos, capítulo 12, nós entendemos, primeiro, que a renovação do entendimento é de nossa responsabilidade. A dicção do texto é: transformai-vos. Tome a iniciativa. Faça alguma coisa. O mesmo se diga em relação à nossa salvação, que deve ser desenvolvida por nós com temor e tremor. É de nossa responsabilidade. É uma espécie de reengenharia mental, uma transformação que os teólogos gostam de chamar de metamorfose na forma de pensar, de raciocinar, de chegar a conclusões absolutamente vinculadas ao entendimento da palavra de Deus, subordinado ao que o Espírito diz. No entanto, irmãos, ainda há pessoas vinculadas à velha maneira de pensar, quando na realidade nós já estamos em um novo tempo, que exige um novo olhar, uma nova mentalidade e uma nova cosmovisão.
Nós aprendemos numa das mensagens de um desses domingos que nós não podemos ficar apegados ao tempo passado. O tempo do pastor Odilon Issacaran foi bom, mas foi o tempo dele. O tempo do pastor Evandro de Souza Lopes foi bom, mas foi o tempo dele. O tempo do pastor Daniel Medeiros foi bom, mas foi o tempo dele. Todos eles merecem o nosso louvor. Há louvor só a Deus, negativo. Seu marido a louva dizendo: é bom começar a louvar. Se a sua mulher é sábia, é bom começar a louvá-la. Não é, irmãs? Não está escrito lá? Muitas mulheres procedem com tanta sabedoria, mas você é a primeira delas. Você está em primeiro lugar. Seu marido a louva dizendo isso, e os seus filhos ficam de pé e aplaudem-na. Então todos eles merecem o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, o nosso aplauso pelo que fizeram. Porém, este é o seu tempo. Não é o tempo do seu pai, não é o tempo do seu avô. Este é o seu tempo. E como disse Mardoqueu para sua sobrinha Esther, capítulo 4, versículo 14, quem sabe se não foi para um momento ou um tempo como este que você chegou a essa posição. A palavra é a mesma, porque a palavra é imutável e nós estamos focados nisso na nossa escola bíblica dominical. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Porém, o método de abordagem é outro. O método de comunicação é outro. A palavra é a mesma, mas o método é o método do século 21. Sequer as nossas roupas são as roupas de 1911, quando a Assembleia de Deus foi fundada no Brasil. Eu creio, irmãos, que há uma palavra do Espírito Santo, e eu tenho sido motivado, e esta é a 4ª vez que eu falo a respeito de ser um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, porque para a realização dessa obra, é preciso romper a barreira de ser um homem natural, uma mulher natural, e passar a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que anda no Espírito. Aleluia. E eu creio que isso está acontecendo uma vez mais aqui nesta noite, porque a palavra do Espírito Santo está centrada naquilo que Deus quer que nós sejamos, e naquilo que Ele nos chamou para ser. Porque no plano de Deus, entre o ter, o fazer e o ser, o Espírito e a palavra, do Gênesis ao Apocalipse, dão ênfase ao ser. Nós vivemos uma época em que alguns dão destaque ao ter casas, ter carros, ter posições, ter empresas, ter coisas, e assim por diante. Porém, a ênfase do Espírito Santo não está no ter. O foco do Espírito Santo, o Espírito Santo se contenta em que você e eu sejamos homens de Deus e mulheres de Deus. E aqui, o desafio do texto que nós lemos em 1 Timóteo,
é colocado pelo Espírito Santo para que cada irmão seja um homem de Deus e cada irmã seja uma mulher de Deus. É isso o que Deus quer de você e de mim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque no projeto de Deus, o ser antecede o ter. O ser é mais importante do que o ter e o fazer. Obviamente, aquelas características que nós lemos são exemplificativas. Porém, esses 7 traços são requisitos mínimos, são requisitos iniciais, são requisitos essenciais para que alguém possa receber tão grande consideração, respeito, honra e confiança que um homem de Deus ou uma mulher de Deus devem receber. Como falei para os irmãos, essas mensagens que eu estou pregando, elas servem como termômetro, tanto para que nós meçamos outros, para ver se realmente eles são homens de Deus e mulheres de Deus, como também para que nós coloquemos o termômetro em nós mesmos e possamos ir nos ajustando para que sejamos homens de Deus e mulheres de Deus na acepção total da palavra. Porque nós já aprendemos em mensagens passadas, lendo as palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 23, que nós não ficamos impressionados com a demonstração de dons, como profecias, libertações e milagres. E nas palavras de Jesus, nós aprendemos que essas demonstrações exteriores não são de forma isolada credenciais que servem para a identificação de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Amém, irmãos? Nós somos crentes inteligentes. E nós já vimos também que a característica de um homem de Deus é, em primeiro lugar, um homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge. O versículo 11 começa dizendo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. De que coisas? Primeiro, fugir das falsas doutrinas. Segundo, fugir dos falsos mestres. Terceiro, fugir do amor ao dinheiro. Quarto, fugir dos desejos da mocidade. Até aqui, nós estamos recordando, porque nós já vimos de maneira demorada, nas 3 mensagens anteriores, sobre esse tema, a respeito de cada uma dessas situações de maneira aprofundada. Hoje, então, nós passaremos para a segunda característica de um homem de Deus, que é a seguinte: um homem de Deus é conhecido por aquilo que ele segue. Timóteo recebeu o conselho do apóstolo Paulo para seguir 6 coisas, 6 virtudes que são fundamentais para um homem de Deus e que devem ser encontradas no caráter, na personalidade, nas palavras, no modo de agir de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Vamos olhar para as 6, depois vamos colocar o nosso foco em uma delas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, mas tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue após a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, um homem de Deus ou uma mulher de Deus não é apenas conhecido
por aquilo que ele está executando, ou pela obra que ele está fazendo, ou por suas pregações, ou pelos milagres que acontecem por intermédio dele. Um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, é conhecido, primeiro, por aquilo que ele foge, conforme nós já falamos, e segundo, por aquilo que eles seguem, por aquilo que eles estão correndo atrás. Timóteo recebeu este conselho para que na sua personalidade, no seu caráter, quando alguém olhasse para ele, quando alguém falasse a respeito dele, tanto os de dentro da igreja como os de fora, reconhecesse que aquelas 6 virtudes eram encontradas nele: a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Vamos ver o primeiro ponto: seguir após a justiça. Vamos olhar novamente para o versículo 11, de maneira bastante didática. Mas tu, ó homem de Deus, fuja de todas essas coisas. Que coisas? Falsas doutrinas, falsos mestres ou falsos pregadores, fugir do amor ao dinheiro, fugir das paixões ou desejos da mocidade, e segue após a justiça. Seguir, irmãos, após a justiça, significa fazer da justiça o principal objetivo da sua busca. Buscar a justiça, lutar pela justiça, correr atrás da justiça, perseguir a justiça até alcançá-la. O homem e a mulher de Deus, eles estão correndo em busca da justiça. Agora veja, irmãos, que pela importância desses traços estarem presentes na personalidade do homem de Deus e da mulher de Deus em sua alma, Paulo reitera essa recomendação a Timóteo em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 22. Novamente, ele diz: foge das paixões infiéis da juventude. Opta em viver de puro coração, após a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que são chamados a invocar ao Senhor com o coração puro. Porque, meus amados irmãos, um homem de Deus e uma mulher de Deus não pode fazer tudo o que as outras pessoas normais fazem. Um homem de Deus, ele é um profeta de Deus, ele é um mensageiro de Deus. Ele não é uma pessoa deste mundo. Ele é uma pessoa do outro mundo. Ele não é uma pessoa normal, como as demais pessoas. Agora tem uma coisa: quando ele ou ela abre a sua boca, as suas palavras são pronunciadas com o peso da glória de Deus. As suas palavras estão cheias de dinamite. Glória a Deus! As palavras de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, estão cheias de dinamite.
elas têm o peso, elas têm o poder, elas têm a explosão da glória de Deus. Aleluia. É por isso que em 1 Reis, capítulo 17, versículo 11, não é primeira a Reis. Por favor, não fale isso. Primeira a Reis. Amém? Todos amém ou não amém? Não é carta escrita a algum rei. Primeiro livro dos reis. Capítulo 17, versículo 11 diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Vou fazer uma confissão para vocês aqui, não fiquem bravos comigo, tá? Vou fazer uma confissão. Você não vai ficar? Você não vai ficar brava comigo? Então tá combinado, hein? Depois vai se arrepender, hein? Logo que eu fui para essa congregação lá em Campinas, tinha um irmão que era o meu segundo lá. E nós tivemos uma escola dominical maravilhosa, porque não precisa ter muita gente, onde estiverem 2 ou 3, e Jesus no meio deles. Oh, aleluia! A igreja lotada, cheia. E eu não sei porque os pregadores pentecostais sempre gostam de pregar assim, gritando, ficam suados, descabelados. Nem todos, né? Ficam descabelados. Irmãos, nós tivemos uma escola dominical muito maravilhosa. E terminando com aquela alegria, eu peguei e falei: irmãos, vamos levantar as nossas mãos santas, sem ira nem contenda, e vamos orar ao Senhor. E a irmã esposa deste meu, do segundo, não era o meu, quando eu fui para lá ele já era o segundo dirigente da igreja. Ela estava com a mão assim, aí ela pegou e fez. Daí tinha um irmão que estava aqui ao meu lado, e eu estava com a mão levantada. Aí eu peguei e falei para se eu for para o irmão, né, baixinho no ouvido dele para ninguém ouvir: olha, se eu fosse um homem de Deus mesmo, eu ia falar para Deus quebrar o braço dessa irmã. A gente tem que tomar cuidado, hein? No abrir da nossa boca, vamos tomar cuidado quando nós pronunciamos uma palavra. Irmãos, não é que esse irmão vai com a mulher dele no Opala almoçar lá em Jaguariúna, e um carro vem na esquina, bum! No domingo estava a irmã lá com o braço na tipóia. Mas o braço da irmã colou e tal, a irmã está feliz e abençoada. Porém, irmãos, quando o homem ou a mulher de Deus abre a sua boca e pronuncia uma palavra, a sua palavra está carregada de poder. Então Elias disse: não vai chover, só vai chover agora, segundo a minha palavra. E não choveu. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, o homem de Deus e a mulher de Deus não podem fazer tudo o que as outras pessoas fazem. Não podem falar tudo o que as outras pessoas falam. Não podem comer tudo que as outras pessoas comem.
não podem vestir tudo que as outras pessoas vestem. Aleluia. Ele tem um compromisso em seguir a justiça. O homem de Deus e a mulher de Deus, em primeiro lugar, eles devem ser um ministro da justiça. No Salmo 132, versículo 9, diz que eles devem estar vestidos de justiça divina. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É importante a gente pregar de terno, de gravata, de paletó. Porém, meus amados irmãos, o vestido, a vestimenta do homem de Deus e da mulher de Deus é a justiça divina. Aleluia. Vestido de justiça, armado de justiça, porque ele lança fora os seus próprios argumentos. O homem de Deus e a mulher de Deus não precisa fazer a sua própria defesa. Posso contar, Onésimo? Uma vez estavam falando muito mal do Onésimo. O Onésimo estava assim meio triste e tal. Ele trabalhava comigo lá no cartório. E o Onésimo falou, tem... Eu falei, Onésimo, eu vou pagar para essas mulheres parar de falar mal de você e falar mal de mim. Porque quando alguém fala mal de nós, nós recebemos uma bem-aventurança. Uma bem-aventurança não é coisa fácil. Uma bem-aventurança é para quem é manso, e não é fácil ser manso. Uma bem-aventurança é para quem é humilde de coração, e não é fácil ser humilde de coração. Agora você receber uma bem-aventurança de graça. Uma bem-aventurança de graça. Então, o homem de Deus e a mulher de Deus, ele não traz os seus próprios argumentos, ele não faz a sua própria defesa, ele não reivindica os seus próprios direitos humanos. Agora, o homem e a mulher de Deus, de acordo com 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, eles estão fundamentados. Eles têm por sustentação, por fundamento, a palavra da verdade e o poder de Deus. Agora isso garante a ele as armas da justiça. E as armas da justiça são armas de ataque e armas de defesa. Oh, glória a Deus! Então, meus amados irmãos, o homem de Deus e a mulher de Deus devem falar de justiça e não se comprometer com a injustiça. Eu estou lembrando de um homem crente que foi ser testemunha num processo trabalhista de um colega dele. E o advogado do colega tinha colocado um monte de coisas lá que não eram verdade. E quando ele foi inquirido em juízo se era verdade, ele falou que era verdade. E a outra parte provou que não era verdade. E eu acho que o juiz era meio bravo, mandou processar o irmão porque ele mentiu em juízo. E esse irmão veio conversar comigo, irmão, me ajuda, porque aconteceu isso, assim, assim, assim. Mas por que o irmão fez isso? Porque ele era meu amigo, nós éramos colegas de trabalho há tantos anos. E eu falei para o irmão, olha, eu sinto muito. O irmão tem que chegar lá para o juiz e falar, olha, agora, no seu processo, não mais naquele, aquele já foi. Agora era outro juiz criminal.
O irmão tem que chegar lá e falar: olha, eu menti. Eu fui levado assim pela amizade e tal, eu estou arrependido, mas eu menti. E sofrer a pena. Não é assim? Você nem precisa de advogado. Isso não vai te deixar tantos anos na cadeia, não. Você vai ter que ficar indo lá no fórum algum tempo lá para bater o carimbo lá, o juiz passar o visto na sua carteirinha. Você não vai poder ir lá no Belém, em reunião de obreiros, porque para sair da cidade tem que pedir autorização para o juiz. Mas você vai continuar trabalhando, vivendo a sua vida e tal, e vai para o céu. O homem de Deus e a mulher de Deus precisam estar comprometidos com a justiça. Olha, queridos irmãos, o sucesso não acontece por acaso. No Salmo 15, versículo 1, diz assim: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Versículo 2, quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável, que são esses que estão aqui nos versículos anteriores, que é conduta reprovável e que deve ser desprezado. Ah, não faz acepção, não, tem que fazer sim. Tem que desprezar os que têm conduta reprovável, mas honra os que temem ao Senhor e cumpre as suas promessas. Falou, cumpre, mesmo quando é prejudicado. Quem não empresta dinheiro, quem empresta dinheiro sem visar lucro. Uma outra tradução diz sem usura, e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. E eu já estou terminando e gostaria de fazê-lo com um episódio envolvendo o apóstolo Paulo, descrito em Atos capítulo 24, versículo 24 em diante, que diz assim: e alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, e Paulo preso, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. 2 pontos, meus amados irmãos, me chamaram a atenção nesse texto. O primeiro diz respeito às palavras de Paulo para Félix: justiça, temperança e juízo final. Isso foi suficiente para deixar aquele homem espavorido. Espavorido é um pouco mais do que apavorado. Espavorido, que é um adjetivo, significa com grande pavor, aterrorizado, amedrontado. E o segundo ponto diz respeito à expectativa de Félix, esperando que Paulo lhe desse algum dinheiro
para que o soltasse. E para Paulo, e também para nós, é melhor ficar preso injustamente do que dar algum dinheiro para ser solto. Preso injustamente. Vamos fazer uma coleta nas igrejas e vamos pagar para Paulo ser solto. Não. Isso é um pensamento que nem sequer passava pelos crentes da igreja primitiva. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler mais um versículo. Na segunda epístola de Pedro. Aqui também, hein? Atenção. Não é segunda a Pedro. É segunda de Pedro. Porque a carta não foi dirigida a Pedro, como Paulo dirigiu a Filemão, a Timóteo. Aqui é de Pedro. A segunda, se alguém quer ser mais técnico, pode falar a segunda carta universal ou a segunda epístola universal de Pedro. Ou segundo livro de Pedro, tudo bem? Agora, segunda a Pedro, jamais, tem que cobrar uma multa. Não, tem que cobrar uma multa. De quem fala isso, cuidado, hein? Você já deu umas escorregadas aqui. Segunda de Pedro, não jamais a Pedro. Versículo 2, capítulo 2, versículo 5, e diz: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. É muito bom a gente estar vinculado à justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz: e Deus é poderoso para abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Meus queridos irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, deve estar comprometido com a justiça, inclusive para que a justiça seja um fruto presente na nossa igreja. Agora, nós lemos lá no Salmo, mas Paulo também, a respeito de vestimentas, diz que o homem de Deus e a mulher de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 14, devem vestir-se da justiça divina e não da justiça humana. E quando ele for fazer justiça, ele fará justiça como uma pessoa verdadeiramente nascida de novo, e não como um homem natural ou uma mulher natural que se estriba na justiça humana, nas leis humanas. E a esse respeito, há uma palavra muito forte, mas nós vamos ler na primeira de João, não é primeira a João, primeira de João, seria primeira a João, se tivesse sido escrita para ele, mas ele não foi o receptor da carta, ele foi o autor da carta, a carta foi escrita por ele. Vamos fazer isso, por favor. Tecnicamente, é primeira epístola universal de João. Obviamente, se quiser falar primeiro livro de João, primeiro João, tudo bem. Agora, primeira a João, jamais. Não fala isso aqui, hein? Por favor. Capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus
e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Tanto para fugir das falsas doutrinas, dos falsos pregadores, dos falsos mestres, dos falsos profetas, fugir do amor ao dinheiro, fugir dos desejos da mocidade e seguir após a justiça. E quando você segue após a justiça, você recebe vários benefícios. Primeiro, somos declarados justos. Segundo, agradamos a Deus. Terceiro, somos amados por Deus. Quarto, somos abençoados e protegidos por Deus. Quinto, Deus ouve as orações e os livra. Por favor, vamos voltar e vamos colocar os versículos, se for possível. Primeira de João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Segunda, Atos capítulo 10, versículo 35. Mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Terceiro, somos amados por Deus. Salmo 146, versículo 8. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Quarto, somos abençoados e protegidos por Deus. Salmo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas com a tua bondade. Quinto, 1, 2, 3, 4, 5. Deus ouve nossas orações e nos livra. Salmo 34, versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Agora, irmãos, a justiça do crente, ela tem que ser maior do que a justiça dos religiosos, inclusive dos religiosos da nossa denominação, como uma demonstração inequívoca da metamorfose que aconteceu no seu interior pela renovação da sua mente. E para finalizar mesmo, eu gostaria de trazer um texto no primeiro livro dos Reis, capítulo 13 e versículo 26, que nos mostra que um homem de Deus, ele tem que tomar cuidado com as suas palavras. Quando o outro profeta soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. Queridos irmãos, fiquemos de pé, por favor. Deus precisa de homens e de mulheres que seguem a justiça para a sua obra. E esses homens e essas mulheres que seguem a justiça serão pessoas abençoadas e estarão encaixadas nos planos de Deus, como em Lucas, que nós não vamos ler, capítulo 1, versículo 5 e 6, com referência a Zacarias e a Isabel, ou como em Mateus capítulo 1, versículo 19, com relação a José, que a Bíblia diz que ele era justo, e por isso nós encontramos o seu nome na genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra realmente é como um martelo que esmiuça a rocha mais forte, desfazendo costumes e hábitos que pelo passar do tempo
se solidificaram na mente e na alma. Mas nós recebemos a tua palavra desta noite como martelo que destrói fortalezas mentais, hábitos impuros. Recebemos a tua palavra com esse poder, com essa eficácia, e nós o fazemos voluntariamente, ainda que a poda seja dolorida, mas voluntariamente nós nos colocamos na mesa do grande cirurgião e falamos: Senhor, pode passar o bisturi, pode passar o bisturi. Aleluia. Porque nós queremos ser homens e mulheres de Deus, prontos, preparados para toda boa obra, preparados para ser usados em tuas mãos, de uma maneira que uma vez mais venha abalar os céus e a terra. Aleluia. Ajuda cada um de nós, ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas incoerências. Ajuda-nos, Senhor, para que nós sejamos homens e mulheres de Deus, segundo o coração de Deus. Oh, aleluia! Sejamos encontrados pelos teus olhos que percorrem a terra em busca dos fiéis, que nós sejamos encontrados. Oh, aleluia, aleluia. Levanta-nos nessa autoridade, neste poder, nesta graça, nesta unção, para a realização de uma obra que não acreditarão quando contarem. Em nome de Jesus Cristo, unge-nos para esta obra, veste-nos com vestiduras de justiça. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Nós não queremos os freios de cavalos, mas nós queremos que a nossa língua somente fale palavras que abençoem, palavras que prosperem, palavras que edifiquem, palavras que curem, palavras que tragam espírito e vida. As tuas palavras. Remove da nossa mente, do nosso vocabulário, palavras que não glorificam o teu nome. Muda, Senhor, o nosso vocabulário, em nome de Jesus Cristo.